Hoje eu vou colocar você na posição de médico veterinário. A gente está começando aquele estudo que eu havia conversado com vocês no vídeo anterior, em que vocês vão entender o raciocínio clínico, diferente do que a faculdade faz, que é te apresentar as doenças e todas as características e suas formas de apresentação. A gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer o que acontece na vida real, que é quando o paciente chega para você com os sinais apresentados pelo tutor e você tem que dar o diagnóstico. A gente vai construir esse raciocínio do diagnóstico à medida que o vídeo for passando e vocês forem entendendo como é que funciona essa parte de diagnóstico, de atendimento, e é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Antes de começar, eu quero pedir para vocês curtirem logo o vídeo, tá? Se você quiser deixar para depois, eu vou lembrar mais na frente, mas não deixem de curtir, tá bom? Essa é a forma que o YouTube tem de valorizar o que a gente está fazendo aqui e a forma que eu tenho também de ter um retorno positivo de que realmente estou agradando, que o vídeo faz sentido para vocês, porque o canal é para vocês, tá certo? Vamos dar continuidade ao vídeo, que vocês hoje vão conhecer a Docinho, que é uma cadela. Vou colocar a foto aí para vocês na tela. A Docinho, ela é fêmea, tem 11 anos, não tem raça definida, pesa em torno de 20 quilos, está aqui 20,3 e é castrada. Primeira parte que eu quero que vocês vejam é o que o tutor apresenta para a gente. Você vai fazer as suas perguntas, cada pessoa tem um ritmo de perguntar, mas basicamente as informações que nós recebemos foram essas. O paciente está vomitando, está urinando várias vezes, está com algumas fezes amolecidas e apresentou uma certa opacidade nos olhos. E aí, quais doenças conseguem apresentar todos esses sinais? O que eu quero deixar de detalhe aqui, principalmente para você, é que às vezes no início da doença você tem alguns sinais que são muito mais simples e comuns a várias, como vocês podem ver aqui, diarreia, fezes amolecidas, mas outras, com o passar do tempo, vão evoluindo e aí sim a gente tem aquelas características das doenças que você realmente bateu o olho e disse, isso aqui é tal coisa, tá? Então, depende muito do momento, de há quanto tempo o paciente vem apresentando determinada doença e da maneira com que o corpo conseguiu lidar com aquilo ali. Porque muitas vezes o corpo ele tem processos compensatórios. Nesses processos é que acontece aquele mascaramento ali de sinais clínicos e você acaba não identificando precocemente a doença. Vamos dar continuidade. No primeiro momento, o que a gente vai fazer? Eu preciso de alguns exames complementares para a gente conseguir mais informações e tentar eliminar aquelas várias possibilidades que nós temos para ir afunilando o raciocínio justamente para chegar na doença que é aquela do paciente que a gente precisa tratar naquele momento. Lembrando que não somente uma doença pode estar em curso, mas duas ou mais até, então temos aí, principalmente quanto mais idoso, mais acúmulo ali de algumas condições ele pode ter. Dos primeiros exames, eu quero que você solicitaria, tá? Primeiro exame que a gente tem que pedir, que é de praxe, que traz sim muita informação valiosa para a gente, é o exame de sangue. Nunca deixe de solicitar. Em relação aos bioquímicos, você pode solicitar aqueles que achar de acordo com achar mais interessante de acordo com o caso que você viu, de acordo com o seu exame físico, que inclusive tem vídeo no canal, vou deixar o card aqui em cima, mas deixem para assistir depois, não sai agora do vídeo, continua aqui. E os bioquímicos você vai pedir de acordo com aquilo que você achou necessário. Aqui nesse caso eu solicitaria o ALT, a fosfatase alcalina, albumina, globulina, proteína total, ureia, creatinina e a glicose. Por quê? Porque a gente vai ter um panorama geral de fígado, de rim, não só de lesão, mas de função também, isso é um assunto aí para depois, mas a gente vai ter sim esse conhecimento, os bioquímicos vão trazer muitos marcadores importantes para a gente. Proteínas totais para eliminar sim algumas doenças, principalmente que ela já é uma senhora idosa, então teve muito tempo aí para ter contato com algum tipo de patógeno que pode causar alteração das proteínas, fora que a glicose também é um fator importante. Não desmereçam a glicose de um paciente, seja com glicosímetro, seja com o exame de glicose mesmo feito em laboratório. Outra coisa que deve ser sempre reconhecida é a importância da pressão arterial. É uma paciente idosa, ela pode ter outras comorbidades, inclusive uma cardiopatia escondida. A alteração de pressão também vai causar alteração em outros sistemas e é isso que a gente também tem que diferenciar, tá certo? Atualizados os nossos exames, que é mais que a gente pode fazer?
paciente ele já chegou com uma condição para você. Você tem que estabilizar aquela condição, aquelas alterações que foram apresentadas enquanto você recebe os resultados dos exames de sangue. Infelizmente a gente não consegue aquele resultado na hora, leva-se algum tempo, mas felizmente você já tem a capacidade de agir nos sinais clínicos que estão sendo apresentados pelo paciente. Primeira coisa que você vai fazer, se a paciente estava vomitando, é entrar com antieméticos. Paciente também, se ele tivesse com a temperatura alta, que é uma das coisas que durante o exame físico foi observado, a gente vai passar de dipirona. Serve tanto para isso quanto para dor visceral também. Em relação ao outro tipo de abordagem que você pode ter, é por conta das fezes amolecidas já entrar com um probiótico. Nenhum desses aqui vai ter um impeditivo tão grande de ação ou algum complicador ali em relação à doença que a gente ainda não diagnosticou, mas você já começa a estabilizar o paciente. O importante da estabilização é que você vai ganhando tempo para descobrir o que ele tem sem o paciente se debilitar. O paciente aqui nesse caso não tinha deixado de se alimentar, então não vai ser necessária a sonda, e também você tem que observar e tem que saber sempre essa questão dos pacientes. Se ele continua comendo, se ele continua bebendo, se a diarreia e o vômito estão frequentes ou espaçados. Tudo isso a gente já conversou em vídeos anteriores e aqui eu quero reforçar para você. Existe uma diferença grande quando você pergunta para o tutor se ele tem vômitos frequentes, se ele diz apenas que sim. Por quê? Se ele teve 3 vômitos. Foram 3 vômitos durante uma semana inteira ou foram 3 vômitos hoje? Isso faz diferença para você. Vamos voltar para o nosso foco aqui, mas eu queria só deixar esse adendo aí. Vamos avaliar agora o hemograma, o eritrograma, o leucograma, as observações que o patologista colocou para a gente e principalmente ali os bioquímicos. Em relação ao exame de sangue, a gente teve uma leve anemia, mas nós temos reticulócitos ali ativos. Então a gente tem ali uma debilidade, mas a gente está vendo que o organismo está conseguindo responder. Em relação às outras alterações, a gente tem também linfopenia, monocitopenia, eosinopenia e basofilia. Ou seja, nós temos ali em relação a linfócitos, monócitos e eosinófilos uma queda dos valores e dos basófilos um aumento. Tá? Se você for atrás da especificação do que é cada um desses aqui, você vai entender o comportamento do paciente. Inclusive, nesse momento eu vou deixar somente essa informação, não vou apresentar o hemograma para vocês, porque eu quero saber se vocês têm interesse de que nos próximos vídeos eu coloque aqui os valores do hemograma, para você ver junto comigo e avaliar junto comigo. Óbvio que vão ser alguns valores fictícios, na maioria das vezes. Se eu conseguir trazer um caso de alguns pacientes da clínica, eu vou trazer para vocês, sempre, claro, respeitando a identidade do paciente, do tutor. Mas eu queria que vocês deixassem, tá? Deixem escrito aqui nos comentários hemograma se vocês querem que eu coloque os valores ou se vocês só querem aí esses resultados, digamos assim, nominais, tá certo? Em relação à proteína também temos uma hipoproteinemia, ou seja, a paciente ela está com proteína baixa, e agregação plaquetária. A agregação plaquetária é um pequeno complicador porque ele pode alterar o valor das plaquetas em si, que felizmente nesse caso não estavam em queda, então a gente não tem ali, por exemplo, a hemoparasitose ainda em mente, mas vamos continuar com os outros resultados dos exames. Em relação aos bioquímicos, nós só tivemos ali a alteração em fosfatase alcalina, o ALT estava perto do limite, em relação à creatinina estava também perto do limite, isso nos indica aí que ele possa ter alguma alteração ali a nível de fígado, e em relação também à creatinina, pode sim também ter algum tipo de lesão renal em curso. É uma paciente idosa, tem alguns desses valores que já é esperado que se tenha, principalmente se ela já fizer uso de algumas medicações, que esse é um outro ponto que a gente tem que ter sempre certeza em relação ao paciente, se ele já está fazendo uso contínuo de algumas medicações. Uma das coisas que mais chamou a atenção para a gente correlacionar com os sinais clínicos apresentados foi a alteração da glicose. O valor deu bastante alto, deu 385, sendo que a margem de limite ali seria até em torno de 110. E em relação à pressão também, a pressão estava em torno de 150 da primeira vez medida, são 7 vezes que a gente tem que fazer, lembrando, tá? Você faz uma média delas e deu em torno de 150. Esse 150 também é um aviso para a gente, porque a pressão normal vai até uns 130, certo? Então, temos uma pressão aumentada e também uma glicose ali, uma glicemia no caso, extremamente alta, tá? O que é que pode estar acontecendo nesses casos? Sempre vou ficar perguntando nesse tipo de vídeo porque eu quero que você tenha o estímulo de começar a identificar pequenos sinais que vão trazer o diagnóstico mais correto daquele paciente. Nesse nosso caso, a gente tem sim uma glicose alterada, pressão alterada, parte renal ali no limite e a fosfatase alcalina também. Tem algo relacionado à parte digestória? Possivelmente.
Por quê? Por conta da diarreia que a gente estava vendo, as fezes amolecidas no caso, né? E vômitos também que representam, se de certa forma, desconforto intestinal. Iríamos aí então para tentar, nesse rumo, ver a questão. Por conta da glicose, eu queria diferenciar se isso está na urina também. Eu vou pedir uma urinálise, é algo que é pouco utilizado na clínica, mas que tem extremo valor, principalmente em casos como esse. Vamos ver o que é que vai dar na urinálise e também pedir um ultrassom abdominal. Esse é o nosso segundo momento. Com esses dois exames em mãos, a gente vai agora apresentar o resultado para vocês. Em relação à urinálise, sim, descobrimos corpos cetônicos. Isso pode estar relacionado a uma cetoacidose diabética. Então, é um primeiro possível diagnóstico para o nosso paciente. Segundo, no ultrassom nós tivemos ali algumas alterações de senilidade dos rins, então até então é uma alteração normal, mas em relação à parte digestória temos inflamação ali em pâncreas, em intestino e no estômago. Então, assim, são alterações digestórias que podem ter origem nessa pancreatite, tá? A pancreatite, ela vai ter alterações ali dentro do pâncreas, inflamações contínuas, pancreatites recorrentes podem causar alterações das células do pâncreas. E aí, chegamos ao momento em que a gente tem alguns resultados. Os resultados principais que nos ajudaram agora foi a urinálise e a ultrassom. O que é que você acha que esse paciente tem? Tá? Essa cetoacidose, ela realmente representa um grave problema? Essa pancreatite também vai gerar algum tipo de transtorno futuro ou é algo que a gente consegue resolver apenas com medicação? Como é que vai ser a abordagem depois daqui? Parte de tratamento em si a gente vai ver bem superficialmente, porque o objetivo daqui é diagnóstico. Então vamos lá, se fosse você, qual seria o diagnóstico que você daria? Para essa paciente, no que foi apresentado, e lembrando que aqui essas mesmas configurações de sinais clínicos podem representar outra doença, mas quando a gente chegou na parte dos corpos cetônicos e chegou na parte da pancreatite, a gente pode ter mais exames para confirmar, mas essa paciente sim, ela tem diabetes mellitus. Esse é o nosso diagnóstico. A paciente já idosa vai começar aí o tratamento para diabetes e vamos estabilizá-la. Com essas informações a gente vai fazer a atualização do prontuário da paciente. Ela no caso aqui ficou internada para tratamento ou vai internar agora para a gente conseguir estabilizar. Depende muito do que é que ela estava apresentando no dia. Como tratamento, primeiro tratamento sintomático, que era aquele que a gente já vinha fazendo, protetores gástricos também, para evitar esse vômito contínuo, no caso principalmente para ajudar no tratamento da gastrite que foi apresentada, suplementações para ajudar na anemia, fluidoterapia e manejo alimentar correto. Por quê? Porque a pancreatite ela vai sim ter uma influência grande em cima da parte digestória do paciente. Sobre a insulina, sim, vai ser feita agora 2 vezes ao dia. Existe um primeiro protocolo que você tem que fazer para estabilizar um paciente que está com cetoacidose diabética, mas depois disso ela vai ficar dessa forma que vocês estão vendo. Vai ser de forma BID ou TID, depende muito do acompanhamento que ela está sendo feita, da alimentação da paciente também, e aí de forma contínua, tá? É algo que não tem cura, diabetes não tem cura, ela é estabilizada e é estabilizada com o uso da insulina para este caso de diabetes específico. Lembrando que nós temos 2 tipos de diabetes, mas que falar sobre diabetes é caso vocês tenham interesse aí depois. Em relação a ela estar fazendo a aferição também frequente de glicemia com esse Freestyle Libre. É uma marca, eu não estou ganhando nada aqui para falar dela, eu já tinha outro vídeo no canal, um vídeo curto assim, mostrando para vocês o cotidiano da clínica, mas que é interessantíssimo, tá? É aquele que sim é utilizado em humanos, você vai tirar ali o excesso de pelos do paciente de uma determinada região e vai colocar. Ele tem uma agulha pequena que já fica fixa no local, gera incômodo apenas se você tocar ali na região, mas de qualquer forma, quando está ali com o adesivo, essa agulha que é minúscula, permite que você fique aferindo a glicemia sem ter que estar furando o animal toda vez. Você vai aproximar o sensor e aí é muito simples, tá? Dessa forma você já consegue valores com frequência e o aparelhinho ele te dá um histórico que você consegue acompanhar as oscilações de glicemia do paciente. Então isso ajuda demais um paciente que tem sim diabetes. Além disso, nada melhor do que você entender suas limitações e fazer com que o paciente tenha o melhor atendimento possível. Esse é o objetivo da gente. Pensando nisso, vamos sim encaminhá-lo e pedir
apoio, vamos trabalhar em conjunto com nossos colegas, vou trazer aqui para vocês a necessidade dos especialistas para a gente conseguir seguir o tratamento dessa paciente. Vai continuar sendo minha paciente, mas de quebra vai ter também aí o acompanhamento de um nutricionista por conta da alimentação, do novo manejo alimentar que é necessário. Vamos ter o endocrinologista, principalmente para a gente acompanhar as alterações ali a nível do pâncreas, a nível de insulina, que ele consegue também atualizar caso exista algum outro agravamento. Lembrando que é uma paciente idosa que com o tempo ela vai começar a apresentar outras alterações. Se ela deixar, por exemplo, de se alimentar, um outro complicador que nós vamos ter. Se ela comer alguma coisa também que não deveria, que pode acontecer, você sabe que nossos pets são assim, tem sempre que sim que ter esse acompanhamento com o especialista. E por fim, o último especialista que eu quero falar para vocês é o oftalmologista. Por quê? Vocês lembram que a gente falou sobre a opacidade? No exame físico, avaliando o paciente, a opacidade dos olhos ali seria realmente um complicador, porque a diabetes ela tem sim influência em cima dos olhos. É algo que eu vou deixar para falar com vocês num vídeo de diabetes especificamente, mas que essa alteração, ela sim pode ser característica, pode ter sido iniciada justamente por conta da diabetes, não necessariamente somente por algo senil. A catarata que evolui para a cegueira é característica da diabetes. Se você se interessou pelo resultado, pelo diagnóstico em si, a diabetes, tem o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, temos ali a relação da diabetes com a cegueira e em relação às células beta do pâncreas, além disso, toda a fisiologia que está relacionada à patologia em si da diabetes. Se você tem interesse, deixa nos comentários de diabetes, que a gente vai fazer um vídeo só sobre ela, para tentar destrinchar o máximo possível e tentar deixar esse assunto muito mais simples. É bem complexo, muito complexo mesmo, a parte de endocrinologia não é fácil, mas com certeza a gente vai conseguir produzir material para a gente nivelar todo mundo, a gente conseguir trabalhar junto daqui para frente, entendendo essa doença e sabendo identificar da próxima vez na clínica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aqui seus comentários, diga o que é que vocês acharam que seria. Esse é um ponto importante também que eu queria de vocês, que vocês digam assim, olha, em tal momento do vídeo, com tais sinais clínicos, eu comecei a suspeitar de tal coisa. Ou então, se eu queria saber num outro exame. Se tivesse um outro exame, eu teria feito isso, para a gente tentar diferenciar, fazer o diferencial, na verdade, né, de uma outra patologia que estava ali nos mesmos sinais clínicos, tá? Vamos aos comentários aqui, não só para a gente demonstrar o interesse do que é que vocês querem aí dos próximos vídeos, mas para a gente começar a debater o caso, tá bom? Faça isso comigo, a gente vai conversando e com certeza aí a gente vai crescendo. Com certeza vocês têm muito a contribuir também e essa aqui foi a minha parcela para vocês. A gente se vê aí nos comentários, darei continuidade a mais vídeos dessa forma, conforme vocês forem me dando um retorno de que querem continuar assim. Pessoal, a gente se vê nos próximos vídeos, fica com Deus e até a próxima.